Você que abriu esse vídeo, por favor, me responde uma pergunta. Existem muitos pensamentos intrusivos passando pela sua cabeça hoje em dia? Porque se existem, eu preciso que você fique até o final desse vídeo hoje, porque esses pensamentos podem de fato estar roubando a sua paz. Tem uma história contada por Jesus na Bíblia que diz o seguinte: havia um homem que ele tinha um campo e ele semeou uma boa semente nesse campo. Era o trigo. Só que aí, enquanto todo mundo dormia, a história conta que o inimigo veio e semeou uma erva ruim, que no caso era o joio. E então de manhã as plantas cresceram e junto com o trigo apareceu também o joio. E então os servos daquele senhor viram isso e foram até o senhor perguntar: Senhor, você quer que a gente arranque o joio? E o senhor respondeu: não, deixem que cresçam juntos até a colheita. Essa parábola, ela é sobre o reino de Deus, só que ela também nos ajuda muito a entender como é que funciona a nossa mente. Porque pensa comigo, a nossa mente é como se fosse um campo, e todos os dias são lançados sementes boas ou sementes ruins nesse campo, seja pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas redes sociais, enfim. As sementes boas, que seriam os bons pensamentos, a gente pode associar ao trigo, mas os pensamentos intrusivos, as sementes ruins, a gente pode associar ao joio, como por exemplo pensamentos de negatividade, pensamentos de ansiedade, frustração, sentimento de impotência. Tudo isso aí a gente pode assemelhar ao joio. Mas o que acontece é que quando você se distrai, você deixa esse joio crescer dentro da sua mente. A história diz que enquanto todo mundo dormia, o inimigo veio e lançou o joio. Ou seja, ninguém estava preparado, ninguém estava esperando, ninguém estava sabendo. Aquilo ali aconteceu sem que ninguém soubesse. E é exatamente assim que acontece com a gente. Certos pensamentos começam a brotar dentro de nós, sem que a gente nem perceba. E às vezes esses pensamentos, inclusive, vêm desde lá da nossa infância. Sabe aquele seu sentimento de insuficiência, por exemplo? De que você nunca é bom bastante para fazer alguma coisa? Ou de repente até mesmo aquela dificuldade de tomar decisões por medo de consequências negativas? O ponto é que grande parte desses pensamentos tem origem lá atrás, seja por experiências, por falas, por críticas ou por comparações que você vivenciou. E então, sem perceber, você começa a dar ouvido a esse tipo de pensamento. E no texto diz que o joio cresceu junto com o trigo, ou seja, o que era ruim acabou crescendo junto com a coisa boa. E a verdade é que muitos desses nossos pensamentos bons e ruins vêm crescendo junto com a gente de acordo com o nosso desenvolvimento. Mas o ponto mais importante dessa história é que o dono do campo não mandou arrancar a erva ruim no momento em que ela começou a aparecer. Ele disse: deixem crescer juntos até o tempo de colheita. Por que ele falou isso? Porque a resposta é que se você tentasse arrancar o joio de uma vez, que era a erva ruim, você podia também acabar arrancando o trigo, porque eles eram muito parecidos. Trazendo isso para o nosso contexto, quando você tenta lutar com seus pensamentos negativos de forma desesperada, querendo arrancar eles de uma vez por todas, você acaba dando mais força a eles. Às vezes, quanto mais você tenta empurrar uma coisa negativa para fora da sua cabeça, mais ela ocupa o seu espaço mental, os seus pensamentos. Então, acaba que o caminho certo não é você tentar arrancar o joio, mas sim alimentar o trigo, alimentar aquilo que é bom para sua mente. Pensa comigo, como é que a gente elimina um hábito ruim? Um hábito ruim, ele não tem como ser eliminado por si só, pelo menos é um pouco mais difícil. A gente elimina um hábito ruim, trocando esse hábito por um hábito bom. É muito comum, por exemplo, só para poder contextualizar vocês, que pessoas que lutam com o hábito de fumar, elas troquem esse hábito por um hábito bom, ou de repente por um hábito menos nocivo do que o hábito de fumar. Existem fumantes que, por exemplo, para poder vencer o cigarro, trocam esse hábito pelo hábito de mascar chiclete. Então vinha à vontade, a pessoa pegava e colocava um Trident na boca. Note que a vontade não passou, a vontade ainda permanece. Só que ao invés de ficar lutando com a vontade sozinha, ela pegava isso aqui e dava foco em outra coisa. Então vinha um pensamento ruim, e ao invés de ficar lutando contra o pensamento ruim, ela pegava e tomava uma atitude boa, ou pelo menos um pouco menos prejudicial. Então a questão é, quando vier aquele pensamento ruim na sua cabeça, ao invés de você ficar só tentando lutar contra ele, ou só tentando esquecer ele, troque isso por uma atitude boa. Por exemplo, se você se sente incapaz de fazer alguma coisa, não fica brigando com isso ou ficando mal por ter esse tipo de sentimento. O que você vai fazer é, se eu sou incapaz de fazer algo, como é que eu posso trabalhar melhor para poder me tornar cada vez mais capaz de fazer alguma coisa? Se você se sente inseguro em alguma ocasião, se pergunte: o que eu posso fazer para poder aumentar minha segurança? Então, ao invés de você ficar dando ênfase naquilo que é ruim, você vai procurar direcionar os seus pensamentos para aquilo que te faz crescer. E é isso. Espero que você tenha curtido essa reflexão. E se você gostou dessa reflexão, se isso te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários o seu relato, curte esse vídeo e se inscreve nesse canal, porque todo dia quase tem uma mensagem de Deus para sua vida.